capítulo 13. Vou começar do 1 de novo, né? Acho que melhor leitura corrida. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou os vestidos e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: O que eu faço não o sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu te não lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: Aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, porque bem sabia ele quem o havia de trair. Por isso disse: Nem todos estáis limpos. Depois que lhes lavou os pés e tomou os seus vestidos e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: Entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes. Não falo de todos vós, eu bem sei os que tenho escolhido, mas para que se cumpra a Escritura: o que come o pão comigo levantou contra mim o seu calcanhar. Desde agora vou-lo digo, antes que aconteça, para que, quando acontecer, acrediteis que eu sou. Na verdade vos digo: se alguém receber o que eu enviar, me recebe a mim, e quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Tendo Jesus dito isto, turbou-se em espírito e afirmou, dizendo: Na verdade vos digo que um de vós me há de trair. Então os discípulos olhavam uns para os outros, duvidando de quem ele falava. Ora, um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no seio de Jesus. Então Simão Pedro fez sinal a este, para que perguntasse quem era aquele de quem ele falava. E inclinando-se ele sobre o peito de Jesus, disse-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: É aquele a quem eu der o bocado molhado. E molhando o bocado, o deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. E após o bocado, entrou nele Satanás. Disse, pois, Jesus: O que fazes, faze-o depressa. E nenhum dos que estavam assentados à mesa compreendeu a que propósito lhe dissera isto. Porque, como Judas tinha a bolsa, pensavam alguns que Jesus lhe tinha dito: Compra o que nos é necessário para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. E tendo Judas tomado o bocado, saiu logo, e era já noite. Tendo ele, pois, saído, disse Jesus: Agora é glorificado o Filho do Homem, e Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e logo o há de glorificar. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Vós me buscareis, e como tinha dito aos judeus: Para onde eu vou, não podeis vós ir, eu vou-lo digo também agora. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei a vós. Que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Jesus lhe respondeu: Para onde eu vou, não podes agora seguir-me, mas depois me seguirás. Disse-lhe Pedro: Por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a minha vida. Respondeu-lhe Jesus: Tu darás a tua vida por mim? Na verdade te digo, não cantará o galo enquanto me não tiveres negado 3 vezes. Versículo em
1 Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 20. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Vou ler numa outra versão esse versículo. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. No nosso capítulo, ele está dizendo, capítulo 13 lá de João, versículo 1, né? Nós já passamos por ele, mas diz que ele ia passar deste mundo para o Pai, e que ele havia saído do Pai e voltava outra vez. Só que quando o Senhor saiu da glória, ele era uma das pessoas da divindade, uma das pessoas da Trindade, né? E ele sai de lá, se despindo, como nós falamos alguma coisa ontem já, tirando as suas vestes reais, porque ele é Deus. Ele deixou essa posição e veio ao mundo, como diz aqui. Passou por esse mundo. E ele nasceu de mulher, um homem semelhante a nós. E ele veio aqui com uma vida, né, uma vida aqui sujeita à morte. Como foi muito bem explicado ontem, que a vida que ele tinha e o poder dessa vida, ele podia fazer-se morrer na hora que ele quisesse. Ele podia dar a vida dele. Então ninguém tirou a vida do Senhor, ele deu a vida dele. Só que em Coríntios nós estamos vendo ali, por 1 Coríntios 15, que nos está falando ali que Cristo ressuscitou dentre os mortos. A versão corrigida fala ressuscitou dos mortos, né? Mas o correto seria dentre os mortos, porque ele ressuscitou para a glória. Porque, por exemplo, Lázaro, irmão de Marta e Maria, ele ressuscitou dos mortos e morreu outra vez. Ele não ressuscitou dentre os mortos, ele ressuscitou dos mortos e morreu outra vez. E quando a palavra fala também da ressurreição dos mortos, ele cita referente ao último dia. Ao último dia onde todos os mortos ressuscitarão. É chamado ressurreição dos mortos. Só que em Cristo nós estamos vendo ressurreição dentre os mortos. Então essa pessoa que saiu da glória, ela estava voltando para o lugar de onde havia saído. Só que agora ele está voltando lá como um homem. Ou seja, o Senhor tomou uma forma humana, se tornou um homem e jamais ele vai deixar de ser. Então, o retorno dele para o lugar de onde ele saiu, para a glória, onde Deus está, voltou um homem lá. Então isso é maravilhoso, nós entendemos isso, que essa pessoa, né, a mesma pessoa que saiu da glória, que é Deus, né, o Criador, ele volta para o seu lugar, mas ele volta como um homem, é Jesus, né, que Paulo chama ele de Jesus em Filipenses capítulo 2, para que ao nome de Jesus, ele está citando esse Jesus, esse homem que nasceu nesse mundo, ele é o Senhor da glória agora. Ele tomou essa posição, esse mesmo lugar, só que já era dele, ele nunca deixou de ser isso, mas ele deixou para ser um homem, e ele
não abandonou o seu estado de homem e voltou como Deus. Ele assumiu essa forma para sempre. Então isso é maravilhoso, nós entendemos, né, que nós temos um homem na glória. Ele se fez, né, semelhante a nós. A identificação dele foi com a raça humana, foi conosco, foi com essa criação caída, né, é humana. Ele não socorreu a anjos, e sim, ele veio para o homem. Então, isso que nós estamos encontrando ali no nosso capítulo, né, ele descendo ao mais baixo. Ele veio à nossa semelhança, veio aqui, se humilhou e tomou esse lugar, um lugar de servo, para primeiramente glorificar a Deus e trazer salvação para nós. E na sua ressurreição, ele volta, como falando outra vez, a esse lugar. Só que é interessante que quando ele deu a vida dele na cruz, vamos ler um versículo, João 10, versículo 17 e 18. Por isto o Pai me ama, porque dou a minha vida para tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi do meu Pai. Então, em vida, como um homem, ele tinha essa autoridade de dar a vida dele, como ele fez na cruz. Vendo Jesus que tudo estava consumado, né? Que tudo estava feito para se cumprir a Escritura, ele disse: tenho sede. E foram lá, deram a beber vinagre, molhado numa esponja. E quando ele viu que tudo estava consumado, ele disse: está consumado. E mais uma coisa, ele disse: Pai, nas tuas mãos entrega o meu espírito. E tendo dito isto, expirou. Então ele deu a vida dele lá na cruz, só que ele se entregou completamente ao Pai. Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Na palavra não diz que ele se ressuscitou. A palavra diz que Deus o ressuscitou dos mortos. Ele assumiu essa forma como um homem, tendo morrido para Deus, para que Deus fosse glorificado. E a sua relação com ele realmente é o Filho e o Pai. E ele dando a sua vida ali, ele fala: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E daí por diante, ele ficou aguardando que Deus fizesse com ele aquilo que Deus contemplou na obra desse homem. E o Salmo já havia predito que não deixarás a minha alma no Hades, nem permitirá que o teu santo veja corrupção. E falando disso, ele estava falando de Jesus. Então Deus o ressuscita dentre os mortos e dá um lugar na glória para ele. E dá um nome para ele que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra. Ao nome de Jesus, dessa pessoa, esse homem que fez a vontade de Deus e glorificou a Deus. Então ele é este ressuscitado dentre os mortos. Então essa pessoa que sentou na glória lá é o Senhor. É esse que passou aqui. E ele jamais vai deixar esse lugar.
E nos seus propósitos divinos, nós estamos vendo que ele estava em relação, no nosso capítulo, com o homem aqui. Ali não é dito, né? Mas nós vemos que ele estava dando a sua vida, né, para ter o homem na glória com ele. E isso é um privilégio para nós entendermos isso, que nós hoje aqui, como parte desse povo que vai estar na glória com ele, nós estamos aguardando o momento que ele voltará para levar aqueles que são da glória. A igreja, que é a sua noiva, a sua futura esposa, né, que vai ser desposado no dia do arrebatamento, nós somos chamados aqui como cidadãos celestiais, nossa morada é na glória, no céu com ele. Para esse lugar que ele foi, nós iremos. Então, no dia que o Senhor, pode ser hoje, ele voltará, esse mesmo, por isso que Paulo fala em 1 Tessalonicenses capítulo 4, o mesmo Senhor descerá do céu para nos levar. Então ele mesmo, e ele, o mesmo Senhor, vai voltar e nós seremos arrebatados, e os que dormiram em Cristo ressuscitarão e também subirão para estar com ele, e nós vamos para a glória. Então isso é um privilégio para nós entendermos que nós temos uma porção, uma promessa celestial, né, que essa obra de Cristo, além das demais carências que havia, que precisava a sua morte, mas nós vemos que um propósito que estava nos desígnios de Deus era que houvesse um povo celestial também. Ninguém aqui que tem uma cicatriz, uma deficiência qualquer, vai estar lá assim. Todos vamos estar já perfeitos. Mas ao vermos a pessoa do nosso Salvador na glória, nós vamos ver as feridas que fizeram na casa dos seus amigos. Em Apocalipse fala que tem um cordeiro como havendo sido morto. Um irmão falando uma vez sobre isso, ele falou, esse trecho, essa frase, essa expressão quer dizer como acabado de acontecer. Então, por toda a eternidade, nós vamos, ao contemplar o Senhor Jesus, ver que Ele passou pela morte por nós. Assim como nós lemos no livro de Ruth, que é um dos livros que mais poeticamente nos fala da graça de Deus. É interessante que sempre, quando é falado o nome de Ruth, é lembrado Ruth, a Moabita. E assim nós vamos sempre lembrar o quanto custou para o nosso Salvador, o preço que Ele teve que pagar por nós. E é por isso que no nosso capítulo, creio eu, que é falado quando ele fala no versículo 12, depois que lhes lavou os pés, tomou os seus discípulos e se assentou outra vez à mesa e disse-lhes: entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, não deveis também lavar os pés uns dos outros? Ou seja, nós vemos que uma pessoa que entrasse nessa hora, logo um pouquinho antes, ao ver o Senhor Jesus despido das suas vestes e lavando os pés dos seus discípulos, eles poderiam pensar, esse aí é o serviçal,
dessa caso, dessa situação. Mas não, ele era o Senhor e Mestre. Eles falam, até interessante que eles põem Mestre antes de Senhor. Mas o Senhor, na sua resposta, ele inverte. Ele coloca Senhor primeiro. E isso às vezes nos passa despercebido, mas é importante porque nós, como homens, nós damos mais importância ao conhecimento do que ao senhorio de Cristo. E nós nos orgulhamos às vezes de sabermos alguma coisa que na verdade foi dada por Ele. E nós, com dificuldade, fazemos essa ação que o Senhor Jesus nos está dando aqui, exemplo. Porque para lavar os pés nós temos que nos abaixar até o chão. E isso para cada um de nós é muito difícil. Então, ao fazer isso, e ao dizer aos seus discípulos que o servo não era maior que o seu senhor, é porque nós precisamos ouvir isso, porque nós somos tão duros, tão difíceis, que até nos consideramos maior que o nosso Senhor. Então nós temos que ouvir essas palavras para sempre nos lembrarmos, porque vamos ter por toda a glória, na pessoa do nosso Salvador, as marcas do que Ele custou a nossa salvação. Então que bom, e nos últimos instantes da sua vida, ao invés de pensar em si, de pensar o que Ele havia de passar, nós vemos que Ele está preocupado em que nós nos amemos uns aos outros. Por quê? Porque Ele sabia que ia ser difícil, como é. Então que maravilha o nosso Salvador, a ponto de, nos seus instantes finais na vida desse mundo, Ele está pensando no cuidado de cada um de nós. Porque o fruto do conhecimento, na verdade, deve ser a aplicação prática desse conhecimento. E não apenas conhecermos. Então devemos sempre de lembrar que no nosso meio, a pessoa a ser reverenciada deve ser o nosso Senhor. E se Ele foi até esse ponto, nós também devemos de ouvir, aprender e colocar em prática o conhecimento que Ele nos dá. E assim vamos poder fazer isso de uma forma mais agradável, mais natural. E vamos trazer os nossos irmãos daí, não sendo necessário apontar o dedo no nariz deles para mostrar os seus erros. Quando Noemi, a sogra de Ruth, depois de ter perdido tudo na terra de Moabe, volta para o povo de Israel, nós vemos que ela e Ruth entram, eles olham para ela e a palavra fala que eles se comovem. Ninguém foi lá falar, tá vendo o que aconteceu? Você deixou aqui, ó o que te aconteceu. Você perdeu tudo, agora você está voltando. Não, eles se comovem. E nós vemos que isso automaticamente faz brotar dela o reconhecimento do que ela havia feito. E que pessoa melhor do que o Senhor Jesus para tirar de nós as confissões. Nosso capítulo, versículo 34, ele fala do novo mandamento. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, né? Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós. Então nós aqui ele chama de novo porque
Muitos pensam, ainda hoje, inclusive, eu creio que o senhor sabia disso, que muitos pensam que o amor mais excelente é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Isso está errado, isso é lei. O amor cristão é o amor como o Senhor amou, porque Ele amou o inimigo. Ele amou a todos, sem, como nós falamos ontem, sem reservas, sem barreiras, né? E a lei... Oi? Sem restrição. Então a lei, ela dava esse mandamento, que você deveria amar o seu próximo como a ti mesmo. Ou seja, o que você faz, você tem que fazer como para si mesmo. Só que o amor cristão, por isso que ele chama de novo, porque o amor de Cristo ia além disso. É dar-se a si mesmo, como ele fez. Por isso que ele fala, como eu vos amei. O amor dele é, na verdade, esse amor de Cristo, né? O irmão leu, foi lido já, como Cristo vos amou. Então isso é maravilhoso nós entendermos que esse amor está além, né, do conceito humano de amor. Para quem chegou hoje aqui, esse significado de lavar os pés, o Senhor Jesus disse para Pedro: quem está limpo não necessita lavar o corpo todo, mas somente os pés. Significa que quando um cristão anda por esse mundo, ele acaba se contaminando de uma forma ou outra. Não é o pecado, não é o caso do pecado aqui, mas ele acaba se sujando, empoeirando, né? As coisas do mundo acabam trazendo alguma carga sobre ele, né? Então, a palavra de Deus é que nos limpa. Aquele que já está salvo, aquele que já creu, aquele que conheceu o Senhor Jesus, então ele andando por esse mundo, ele se suja. E ele precisa simplesmente uma lavagem da água pela palavra. A palavra de Deus é a que limpa, né? Eu estava lendo ontem e eu me lembrei que existia um versículo que falava que alguém precisava lavar os pés aos santos. E eu fui procurar esse versículo, ele está em 1 Timóteo, capítulo 5. Muitas mulheres acabam fazendo algumas perguntas de qual é o ministério das mulheres. O que as mulheres fazem? Só os homens que podem fazer as coisas? Só os homens que podem falar na assembleia? Qual é o dom da mulher? O que ela deve fazer, né? E nós vemos que na palavra de Deus está cheio de exemplos. E nesse caso aqui, nós vemos um exemplo que a mulher pode fazer muitas coisas, inclusive lavar os pés aos santos. Que parece que é uma coisa que não pode existir, mas pode existir. A mulher pode lavar os pés aos santos. E o que mais? Aqui no caso de Timóteo 5:1, estava feito de viúva. Naquele tempo, em Israel, uma viúva, ela, quando perdia o marido, não tinha com quem se casar, tinha que criar os filhos, não tinha trabalho, e ela precisava ser sustentada por alguém, ou pela família. No caso, quando ela era cristã, quando era convertida, ela era cuidada pela igreja. Os irmãos, então, auxiliavam essa viúva a poder ter a sua subsistência, né? Ou poder mesmo criar o seu filho, dependendo da idade. Mas no caso aqui do exemplo, no versículo 9, 1 Timóteo 5:9,
nunca seja inscrita viúva com menos de 60 anos, e só a que tenha sido mulher de um só marido. E aqui vem a lista do que essa mulher deveria ter feito para poder ser inscrita na lista daquelas que iriam ser ajudadas pelos irmãos. Versículo 10: tendo testemunho de boas obras, se criou os filhos, se exercitou hospitalidade, se lavou os pés aos santos, se socorreu os aflitos, se praticou toda a boa obra. Olha aqui uma lista do que as mulheres podem fazer. Criar os filhos, por exemplo, nós vemos que a mulher, teoricamente, fica em casa com as crianças. Ela tem essa responsabilidade de criar os filhos. E a mulher que fica em casa com os filhos tem a responsabilidade de ensiná-los na palavra do Senhor. Não estou tirando a responsabilidade do homem, não é isso. Mas quando o homem sai para o trabalho, o que é teórico, nós falamos, a mulher fica em casa e ela tem esse cuidado dos filhos. Está para ela esse cuidado. Se exercitou hospitalidade. Nós vemos que quem é a dona da casa, que nós dizemos, é a mulher. E quem diz receberemos ou não receberemos, normalmente é a mulher. A mulher que tem eu acredito, esse dom e esse cuidado, esse amor de poder receber os santos no Senhor. Então, criar filho, ter testemunho de boas obras, exercitar hospitalidade. Hospitalidade parece que a gente estava dizendo, parece que é uma coisa simples, mas é complexa essa hospitalidade. Nós somos exortados na palavra de Deus, não só aqui nesse capítulo que fala, mas em outras passagens, a praticarmos a hospitalidade. Porque muitos, não sabendo, diz a palavra, receberam anjos. Nós devemos sim oferecer as nossas casas, os nossos lares, as nossas acomodações, a nossa comida e os nossos cuidados, e aos santos. Isso é grato ao Senhor. E lavar os pés aos santos. Uma mulher, então, ela pode lavar os pés aos santos. Não só entre mulher e mulher, mas eu acredito que existe aí um meio termo que a mulher pode, não ensinando o homem, mas dizendo alguma coisa que aprendeu, ou que um versículo que ela gostou da palavra de Deus, Se socorreu os aflitos. Puxa, para mim parece tão difícil socorrer os aflitos. Isso eu acredito que seja um dom, mas é uma das obras que as mulheres podem praticar. Se praticou toda a boa obra. Então, se as mulheres não sabem o que elas podem fazer, na palavra nós temos o exemplo de que tem uma lista de boas obras que elas podem fazer, inclusive em Atos 9, nós não vamos ler, fala de Tabita, que praticava esmolas e boas obras no Senhor, e todas as irmãs choraram quando ela morreu, e aí Pedro ressuscita Tabita. Então a lista que a mulher pode fazer é tão grande quanto a dos homens. Com exceção, nós sabemos, na igreja do ministério e da oração, mas que ela pode fazer em conjunto. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, nós vemos duas coisas distintas, que eu acho que inclusive junta isso
que o Batista falou com aquilo que o Lemão falou. No capítulo 12, versículo 5, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros, de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé, se é ministério, seja em ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino, ou o que exorta, use esse dom em exortar, o que reparte, faça-o com liberalidade, o que preside com alegria, o que exercita misericórdia, o que preside com cuidado, o que exercita misericórdia com alegria. Tudo isso são as obras decorrentes dos dons que nós temos, nós recebemos, e assim exercitamos esses dons, diferentes atividades entre os irmãos. E aí tem o outro lado da coisa, que existe a obra, existe a coisa que é feita, o que é feito, e existe o modo como é feito, que ele vai tratar no versículo 9 em diante. E aí entra o amor. O amor seja não fingido. Aborrecei o mal, apegai-vos ao bem, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração, comunicai com os santos as suas necessidades, segui a hospitalidade. Aqui volta a falar de hospitalidade, mas agora trazendo essa ressalva, né? O amor, porque eu posso muito bem receber em casa, né? Praticar hospitalidade, mas com espinho na garganta, né? Com tipo, vou ter que receber esses irmãos aqui na minha casa, né? Que trabalho vai me dar. Eu estou recebendo, estou praticando hospitalidade, mas não em amor. Não no mesmo espírito de Cristo que ele fala lá em lavar os pés dos discípulos. Ele fala o que, na verdade não é só o que eles tinham que fazer, mas como ele fez. E certamente o Senhor não lavou os pés aos discípulos de má vontade. Então apenas a coisa feita, né, é uma parte só. Mas o como fazer isso, no mesmo espírito que o Senhor fez com os seus discípulos, em amor. E é o que é colocado aqui em Romanos também. E ele continua no versículo 14, falando agora daqueles que, não dos que são irmãos, aqui já falando até mais dos incrédulos, né? Abençoai aos que vos perseguem, versículo 14, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram, sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. O que quer dizer isso? Como se a sabedoria viesse de nós. 1 Coríntios capítulo... Esqueci o capítulo agora. O apóstolo Paulo fala aos coríntios, o que tendes vós que não o tenhais recebido? E se o recebesses, por que te glorias? Então nós temos tudo que nós temos. Nós recebemos do Senhor, inclusive entendimento na palavra, qualquer coisa. Então não há como um cristão se gloriar naquilo que ele recebeu do Senhor. E se nós recebemos meios também, condições também desse mundo, não nos gloriamos nisso, mas colocamos também à disposição do Senhor. E essa hospitalidade, irmãos, é importante nós lembrarmos disso, que as coisas não aparecem assim do nada. Deus usa pessoas para proverem aquilo que é necessário para as pessoas, para os irmãos. E isso é importante nós entendermos, para nós também sermos desejosos de participar desse exercício, desse mesmo exercício de hospitalidade, esse mesmo exercício de compartilhar, né, mas sempre com o espírito de lavar os pés aos santos, mas sempre naquele mesmo espírito que o Senhor fez, em amor. Não em vanglória, não para ser mais, não, mas em amor. Com relação a essa questão da hospitalidade, Deus dá em Hebreus, né, 13,
não vos esqueçais da hospitalidade. E a hospitalidade, qual é talvez o motivo pelo qual Deus fala que nós devemos praticar a hospitalidade? Porque nós devemos ter comunhão com Deus não somente quanto ao seu pensamento, que é a sua palavra, mas também Ele quer comunicar com a gente, muitas vezes, o seu sentimento a respeito de alguma coisa. E, de certa forma, Deus vai ser o nosso hospedador na eternidade. Ele vai nos ter na sua casa. E Ele quer compartilhar conosco a alegria que Ele vai ter de ter os seus filhos na sua casa. Nós pensamos também, quando recebemos um irmão, né, uma irmã na nossa casa, nós ficamos contentes, né, e ficamos felizes e desfrutamos de momento de comunhão. E é uma alegria, né? Cada um que recebeu o irmão sabe do que está se falando. E Deus vai receber-nos um dia na sua casa. E Ele quer que também nós compartilhemos do sentimento que Ele tem com relação a isso. Foi o mesmo que Ele fez com Abraão, né? Abraão era o amigo de Deus. E Deus quis compartilhar com ele o que seria entregar o seu filho à morte. Então toda aquela história, né, de Gênesis 22, né, que nós vemos, Abraão levando o seu filho, né, como os irmãos falaram, ele deixou ao pé do monte o jumento e os moços e subiu naquele lugar onde haveria adoração. Uma figura de nós deixarmos a nossa teimosia, nossos próprios pensamentos, para estar, e a força da nossa vontade, né, da nossa juventude, para estarmos no lugar onde Deus vai compartilhar conosco o seu sentimento. Então, eu penso que essa talvez seja o motivo do valor que Deus dá à hospitalidade, de querer compartilhar não somente o seu pensamento, mas também o seu sentimento. E eu estava pensando também com relação ao capítulo que nós estamos lendo, João 13. E João 13, Paulo se refere a ele em Coríntios como sendo a noite em que Jesus foi traído. Na noite em que Jesus foi traído, ele tomou o pão e deu graças e ele institui a ceia. Mas aqui, a partir desse capítulo 13 de João, até o capítulo 19, o Senhor usa aqui 7 capítulos, do 13 ao 19, para descrever essa noite em que ele foi traído. Então nós vemos às vezes em Lucas mostrando assim o Senhor Jesus quando ele vai a Jerusalém, e depois fala pouco de todo o tempo em que ele esteve com seus pais e tal. Mas Deus destaca, né, nesse livro de João 7 capítulos para falar de uma noite e de uma manhã, até o momento que ele foi entregue à cruz por nós. E nós podemos ver, irmãos, como era intensa a vida do Senhor e intenso o cuidado que ele tinha pelos seus. Quanta coisa que aconteceu nessa noite em que Jesus foi traído. Então nós vemos, né, a ceia, né, ele se abaixando para lavar, né, os pés aos discípulos. Depois ele explica que ele daria um outro consolador, né, Mateus 14, 15, fala da oliveira, fala dos ramos, fala do amor que ele tinha, e assim vai, 16, 17, a oração, o Senhor sai para o horto, tudo acontecendo nessa noite em que ele foi traído. E assim, irmãos, o amor e o cuidado que o Senhor tem por cada um de nós é um cuidado intenso, é um cuidado
cheio dos mínimos detalhes, que muitas vezes a gente nem toma conta disso, a gente nem se dá por esse cuidado que o Senhor tem. Mas Ele, tem um versículo que fala, mas Ele tem cuidado de nós. E nós podemos descansar nesse cuidado que o Senhor tem. Embora que a gente nesse mundo, né, o Senhor mesmo falou, nessa noite em que Ele foi traído, Ele falou que nesse mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E nós devemos confiar nesse amor do Senhor, esse cuidado intenso dEle, para com cada um de nós. Nós vemos esse aspecto literal, né, dessa porção, e como nos fala nesse aspecto literal, desse exemplo que o Senhor quis dar a nós de sua humilhação, ou de sua humildade, Ele descendo, né, ao mais baixo nível para refrescar os seus discípulos, mas com essa intenção, né, de nos dar um exemplo disso. Os irmãos têm falado, né, desse exemplo, e é muito importante a gente saber que a água na palavra de Deus sempre é uma figura da própria palavra de Deus. Assim, nós temos em Efésios, por exemplo, e purificar a igreja com a lavagem da água pela palavra, né? Ela é sempre uma figura da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela nos lava, nos limpa. Numa pregação do Evangelho, por exemplo, fala-se a palavra de Deus, e a palavra de Deus lava as pessoas presentes, mesmo incrédulo, ela prepara, ela lava, ela purifica, para que a semente do Evangelho caia nesse coração, nessa alma, e ela possa então nascer de novo. E é gerado, né, pela palavra de Deus. Então ela purifica, ela limpa. Aqui nós vemos que o Senhor, eu não sei se os irmãos comentaram isso antes, mas que é necessário lavar os pés. No Antigo Testamento havia a pia de água, né, que estava entre o altar do holocausto e o santo lugar, e para os sacerdotes entrarem nesse santo lugar, eles tinham que lavar as mãos e os pés. As mãos eles lavavam porque podiam estar sujos com o sangue que tinha sido oferecido no altar, ou no manusear o sacrifício no altar do holocausto, o sacrifício pelo pecado. Então ele tinha que lavar as mãos e os pés também, os pés, porque eles poderiam, como o irmão ensinou agora à tarde, se contaminar, né, pisando na areia, sujando seus pés na areia. Então eles lavavam as mãos e os pés para poderem entrar nesse lugar santo. E o Senhor, no Novo Testamento, aqui ele nos fala de lavar somente os pés, ele não fala de lavar as mãos. Por quê? Porque o sacrifício já foi feito, ninguém mais está sujo, nenhum sacerdote, né? Deus nos fez reis e sacerdotes, nenhum dos sacerdotes, dos cristãos, né, estão com suas mãos sujas do sangue, porque o sangue foi derramado uma vez só, e nós estamos já purificados, lavados de uma vez por todas. Mas os nossos pés nós sujamos, né, ao andar em contato com esse mundo. Não precisamos nem citar exemplos de como nós nos contaminamos nos negócios, e às vezes nós soltamos uma mentira aqui e tal, e nós nos contaminamos, enfim, nos influenciamos, né, desse mundo que exerce a sua influência sobre nós. Então a palavra de Deus tem esse princípio, né, de nos lavar, de nos purificar. Agora, isso nós fazemos uns aos outros. Eu sei que pelo menos uma religião que eu conheço usava fazer praticamente isso, pegar por água numa bacia e lavar os pés dos discípulos. Isso não tem sentido para o cristão. O sentido aqui é nós aplicarmos a palavra, falarmos a palavra uns com os outros, e assim nós estamos nos purificando, nos limpando uns aos outros.
Agora, eu estava pensando que lavar os pés aos discípulos e enxugar-los. Não, antes, depois deitou água numa bacia. Será que era uma água muito quente e mandou esquentar uma água fervendo e botar ao pé dos discípulos para fazer? Certamente que não. Era uma água gelada, fria, que ia esfriar os discípulos? Certeza que não era. Era uma água fresca, era algo que o Senhor estava usando, né, como exemplo para nós refrescarmos aos nossos irmãos, para nós termos uma palavra, algo que venha a nos refrescar, venha a nos fazer sentir bem. Quando o Senhor foi na casa daquele fariseu que entrou e depois a mulher fez tudo aquilo, derramar aquele vaso de alabastro, tudo, depois ele ia enxugar com seus cabelos, né, o que ela tinha molhado com o nardo, e depois o Senhor fala para ele: eu entrei na tua casa, não me lavaste os pés com água. Quer dizer, aquilo que não fizeram para ele, que deveriam ter feito, não fizeram para o Senhor, ele deu exemplo e ele mesmo fez. Ele refrescou os discípulos com essa água, que vinham contaminados, cansados desse mundo, cansados das perseguições, cansados do trabalho, enfim, né? E ele então usou essa água fresca, né, para refrescar os discípulos. Não ia usar uma água fervendo para machucar os discípulos, para queimá-los, que às vezes, né, nós podemos, a própria palavra de Deus, usar a palavra de Deus como algo que venha ferir nossos irmãos, a causar desconforto a ele. Também não ia usar uma água gelada, né, que viesse a esfriar nossos irmãos na fé. Nós não podemos usar a própria palavra de Deus para algo que seja para desanimar, para esfriar na fé nossos irmãos. Então, essa água, né, realmente não é só uma questão de ser água, mas uma água que seja realmente própria, propícia, água que venha a causar, né, edificação, conforto, refresco, né, aqui nesse mundo, ao andarmos aqui. E nós temos essa água da palavra de Deus em muitas aplicações. Quando Nicodemos também, o Senhor fala para Nicodemos: necessário você nascer de novo, se não nascer da água e do Espírito, não podeis entrar no reino. Então, se não, essa água de João 3 não é batismo, não fala de batismo, fala da água da palavra de Deus, que é aplicada a nós. E então, pela palavra de Deus, nós podemos, e pelo Espírito Santo, né, o Espírito Santo é que gera essa nova vida nessa alma, né, que foi purificada, lavada por essa palavra. Então, ele diz a Nicodemos isso: se não nascer da água e do Espírito, não podeis ver no reino de Deus. E outra coisa interessante, quando o Senhor morreu e o seu lado foi ferido, verteu sangue e água. João faz questão de dizer que verteu sangue e água. Ele deu testemunho disso. São dois agentes purificadores. O sangue expia o nosso pecado e a água purifica, a água nos limpa. E essa água não é a água comum, a água física que nós, H2O, né? Essa água é a palavra de Deus, que tem essa ação, essa função de nos preparar, de nos limpar, lavar, para podermos então receber essa nova vida. E o sangue é o que expia o pecado, é o que põe fim ao pecado diante de Deus. O enxugar seria não deixar água em excesso? Não sei se faz algum sentido isso. Me parece que é um certo desconforto você ficar com o pé molhado. Não seria uma obra completa você deixar uma pessoa com o pé molhado, né? Enxugar completa essa obra, faz a obra completa, né? De refrescar e trazer conforto e bem-estar, né? Ao seu irmão.